Recomeçando do zero. Acho que agora vai ficar boa. Vou tentar fixar aqui de novo. Vamos ver se agora vai. Gente, por favor, sinaliza agora. Eu saí, entrei de novo, recomecei aqui. Por favor, sinalize agora. Parece que tá perfeito, né? Obrigado, Gracinha. Fala mais gente aí. Veja se a imagem tá boa, se o som tá bom. Se tá chegando direitinho. Coisa boa. Som perfeito, ótimo. Agora só esperar aqui. Vamos lá. Tiaguinho, já vi que você tá online aí. Quando puder, já chama aí pra gente começar a conversa. A gente não ficar roubando muito tempo das pessoas hoje. Deixa eu ver se eu consigo convidar direto. O convite. Ele deve pintar aqui. A paz do Senhor, pastor Josias, meu querido, amado, um pastor cabalístico. Tiago, você tá parecendo com cara de cabo aqui pra mim. Pastor cabalístico é ótimo. Pastor Peraí, só um cabalístico. momentinho, amigo. Ó, aqui pra mim, Eu só vou mudar a eu câmera acho que aqui, você estou ainda ajustando aqui. no exército precisa ser promovido a sargento, porque pra mim você parece cabo. Agora sim. Tiaguinho, seja bem-vindo. Oi, meu querido, boa Você me noite. escuta bem? Tudo ótimo. O som tá legal. Eu tô no fone aqui para evitar o barulho do ventilador. Acho que tá legal, né? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo super bem, graças a Deus. Gente, fala aí se o som do Thiago tá bom também. Aqui pra mim tá perfeito. Tô ouvindo tudo bem. A imagem, ele tá um pouquinho ainda, pode melhorar, mas isso é com Deus. É a lata mesmo que precisa dessa recalchutagem. Mas isso é com Deus ou com o Ivo Pitangui? Vamos ver. Começou agora, gente. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Eu tava falando aqui, eu fiquei mais de 3 meses sem fazer live. É o pastor Josias dando a paz do Senhor aí. A paz do Senhor seja convosco. Fala, Josias, Que o Senhor pastor. Eu Jesus, nosso também Messias, aí. não te abandone. Eu fiquei mais de 3 meses sem fazer live. Foi acometido de Covid, que tive um problema muito sério com a voz, com o fôlego. Tive muitas sequelas e fiquei um tempo de molho, mas estou de volta, graças a Deus, a tosse foi embora. E, inclusive, comprei uma cadeira gamer aqui, que está me ajudando Não muito a pode, manter minha pode. Não pode, coluna pode. sem me dar tanto prejuízo emocional e físico. Então, galera, vai demorar de reaparecer. Thiago tá de Corinthians, eu tô de Barcelona. Tá Então, repreendido a em gente nome de vai. Jesus. É, Eu tô com esse eu acho que boné ele veio de aqui em Corinthians homenagem para a roubar meus Josias, seguidores. viu, Saulo? Tô com esse boné aqui em homenagem a Josias. Em Porque, homenagem qual ao caso? Rabino aí que nas suas redes sociais sempre se apresenta com a kippá moderna, o kippá moderno, né? Ah, é a bela que faz isso daí. É para nos equipar hoje, você veio assim, né? Coisa linda. Exatamente, exatamente. Você veio com a camisa do Corinthians para roubar meus Na seguidores, é isso? verdade, eu vim aqui com uniforme de árbitro para dizer que o juízo está próximo, né? Olha isso, que mistério. Gente, olha, a treta que eu queria falar com o Thiago hoje é sobre um estilo de vida dos tempos do fim. Eu vou logo começar no assunto, porque no ano 2020, junto com a pandemia, cresceu o interesse de muita gente sobre o tema escatologia, fim dos tempos. Muita gente começou a querer mais, né? Querer aprender sobre isso e querer instrução, querer informação. O tema escatologia ficou em alta nas lives, no Google, procuras, cursos sobre o assunto, cursos sobre Apocalipse e linhas escatológicas. Assim, a galera se interessou muito por isso. E eu
eu vi tudo isso com muita preocupação por duas coisas. Tudo que é fruto de uma onda, tudo que é fruto desse entusiasmo coletivo, ou nas palavras do marketing digital, do efeito manada, tudo que é fruto desse efeito, normalmente é motivado por algum interesse muitas vezes um pouco escuso. O meu sentimento é que muita gente começou a querer saber sobre Apocalipse, o estilo do Apocalipse, sobre fim dos tempos, sobre correntes escatológicas, muito por conta de dois fatores. O primeiro é vaidade intelectual, quero saber para discutir, quero saber para tirar onda que sei. E segundo, pelo medo. Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, vai cair um meteoro, o que é que eu vou fazer? Armagedon está chegando, grande Verdade. tribulação, deixa eu correr disso. Então, para mim, eu tenho muito. Não sei se eu sou um pessimista inveterado, mas o meu sentimento foi esse. Ó, gente boa chegando aí, ó, Danúzia. Alto nível é essa galera que me acompanha, pelo amor Usa, de Deus. querida. Danúzia é benção, gente. Danúzia é uma benção sem tamanho na minha vida, que o pai dela foi quem casou meus pais, quem me apresentou na igreja. Danúzia foi minha professora de criança e, dentre alguns poucos anos, será professora do meu filho também na nossa igreja. Então, é uma companheira de Coisa boa. vida, essa menina, e que é a pessoa que eu amo de um modo superlativo. Mas o fato de ter muita gente querendo saber do abraço de Minas Gerais, né? Querendo saber da escatologia, do fim dos tempos, gera uma série de pirotecnia sobre o assunto, um monte de gente falando abobrinha, um monte de correntes e mais lives, gente completamente despreparada, se arrogando a posição de mestre, e também não é esse meu intento aqui. Não sou mestre no assunto, nada disso. Mas eu acho que dá para tratar desse assunto com sobriedade e de maneira séria. Faz ter muita gente falando disso para aparecer, para vender curso, para sei lá o quê, ou para alimentar vaidades intelectuais, não tira o lugar de fala de quem tem alguma seriedade para falar sobre isso. Que há algum tempo o Senhor colocou no coração do Tiago falar sobre isso. Ele me falou, poxa, tem alguma coisa que está aqui amassando meu coração sobre isso, e a gente veio trazer um pouco de seriedade, ou pelo menos trazer o assunto com essa dose de seriedade para a gente tentar elucidar algumas coisas. Tiago, a primeira coisa que eu queria que você falasse, queria saber de você, a gente não combinou pauta nenhuma, e é bom assim. A gente está no fim dos tempos? Você sente isso? Você biblicamente pode apontar isso? Você tem alguma prova, alguma evidência disso? Está chegando o fim, meu irmão? O que está acabando aí? Me conta aí, a novidade. Olha só, meu amigo. O Bahia continua mal de treinador, então tá tudo normal, não tem nenhum sinal dos tempos aí. Tranquilo quanto a Mas isso. Tranquilo quanto a brincadeiras à isso. parte e tratando com leveza, mas Não também tem dado certo. exatamente, né? Não tem dado certo. Mas brincadeiras à parte e tratando com leveza e com seriedade esse tema, isso é algo que realmente queima no meu coração e muitas pessoas, como você citou, passou a prestar atenção nos sinais bíblicos, nos sinais apocalípticos, quando nós tivemos o desencadear da última grande crise sanitária no mundo. E todas as vezes que tem uma grande crise no mundo, as pessoas voltam a se olhar para isso, né? Não só uma, tem várias reportagens demonstrando que a virada do ano 2000, onde ficou conhecido o bug do milênio, foi a virada de ano onde as igrejas mais lotaram no mundo inteiro, porque as pessoas realmente acreditavam ou ninguém queria pagar para ver, né? Será que o mundo vai acabar à meia-noite? Então, Quando eu era diga, pequeno, se diga. dizia assim, a 1000 passará e 2000 não chegará. Eu era pequeno, mas eu Dizia-se lembro isso. muito bem que a minha igreja lá no interior, onde eu morava, ela ficou lotada mais do que o normal também. Então, eu já lia naquela época sobre isso e vivenciei a questão. Mas os últimos dias, né, como a gente consegue verificar na Bíblia, ele não começa no bug do milênio, ele começa com Cristo, lá 2000 anos atrás, né? Então, há 2000 anos atrás, nós já estamos vivendo teologicamente os últimos dias.
E é interessante que os apóstolos, eles viviam com a sensação da iminente volta de Cristo. A gente vê pelos escritos, pelas atitudes, que eles achavam que Jesus voltaria com eles em vida. Os pais da igreja achavam que Jesus voltaria com eles em vida. Eu, sinceramente, acho que Jesus voltará enquanto eu estiver em vida. E isso não diz respeito. A Saulo. palavra Maranata, era uma palavra que equivalia a uma paz do Senhor em muitos ambientes deles. Eles se saudavam, eles escreviam as missivas, as cartas, os bilhetes entre eles, Exatamente. dizendo Maranata, assim, que ficou essa palavra com origem um tanto quanto incerta, mas ficou muito conhecida na igreja primitiva como um anseio pela volta, pelo retorno de Jesus Cristo. Então, era um anseio iminente dele, sem dúvida. E muitas pessoas acham que os discípulos se equivocaram, os pais da igreja se equivocaram, mas na verdade não se trata de cravar data, se trata de realmente ter um estilo de vida direcionado para algo, né? E aí a gente vai ter dois extremos. O primeiro deles é o escapismo, que é o extremo onde a pessoa fala: olha, vou largar meu emprego, vou largar tudo, não vou mais ganhar salário, vou deixar os boletos aí para o anticristo pagar, né? Esse é um dos extremos. E nós temos o outro extremo, que são pessoas que são frustradas por terem ouviram a vida inteira sobre a volta de Jesus, Jesus não voltou. Então, quando vem uma crise e as pessoas começam a falar da volta de Jesus, nossa, esse papo de crente de novo, que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Meu pai falava isso, meu avô falava isso, meu bisavô falava isso. Então, são dois extremos que cabe-nos a atenção, porque é um risco muito grande de nós cairmos. Ou no escapismo, de queremos deixar de viver porque supostamente algo vai acontecer, ou viver embriagado com a normalidade da vida, que tem a ver muito com os dias de Noé, né, que a gente vai tratar durante essa live também. Boa. Tem uma outra situação ainda de um pouco de desonestidade intelectual. É, Aí, ó, Josias fez o favor de trazer a tecla SAP aí pra gente. Rapaz, Hebraico, tô até Maranata, nervoso tu aqui és com a presença Senhor, do e homem hoje, viu, Saulo? o homem é bravo, meu irmão, o homem é bravo. Ele sempre dá esses pitacos aqui que sempre contribuem muito pra gente. Falando de um pouco de desonestidade intelectual, essa ideia escatológica muitas vezes encontra guarida, encontra um eco em, às vezes, uns discursos apocalípticos que imprimem uma teologia a partir do medo, inclusive usando de é, eventos naturais, fenômenos, como válvula, e encontra um versículo bíblico, assim, aconteceu terremoto, aí você pega um versículo que tem as palavras terra e moto um perto da outra e junta, meu Deus, previu que isso ia acontecer. A Bíblia já dizia, como por exemplo, versículos completamente fora de contexto, como uma profecia de Sofonias sobre torres abaladas, amargamente clamará o homem poderoso. E aí um contexto completamente não escatológico e não apocalíptico sobre uma destruição em Judá. E aí se O dizia que 11 de era setembro. as Torres Gêmeas, 11 de setembro, exatamente. Assim, eu acho que todo esse, esse tema, esse assunto da escatologia, esse assunto do fim dos tempos, ele requer muita maturidade para a gente não tratar de um tema que aparentemente a Bíblia trata com desprezo. A gente não pode desprezar esse tema, porque a fé cristã se baseia também numa esperança, numa expectativa. Aliás, Paulo vai dizer, o escritor de Hebreus, melhor dizendo, no capítulo 6, vai dizer que era uma das doutrinas fundamentais de Cristo, que era juízo eterno e ressurreição dos mortos. A gente não pode desprezar esse tema, mas a gente também não pode cair no outro extremo de abordar esse tema da forma tão desonesta, tão oportunista, como tantas vezes a gente vê, como uma válvula de escape para a teologia do medo, do Jesus vai voltar, então fica aqui na minha igreja, senão você se lasca. Comece a fazer os serviços aqui, porque qualquer hora, se ele te pegar dormindo, se Jesus voltar e você estiver em casa, faltando o culto, ai de você. Então, uma isca fácil para pegar crente desinformado e crente medroso.
Então a gente tem que trazer esse tema, não ignorando, porque muitas vezes a gente tende para um lado de um evangelho pós-metafísico, que não acredita em mais nada e que abstraiu e não, agora é extremamente humanista. Eu acho que esse caminho também não é o correto. Eu não seria cristão legítimo, é, e digo só legítimo, mas confessional, se eu ficasse nesse caminho. Mas eu também não posso ser um cristão safado, desonesto e cretino, que usa a volta de Jesus como artimanha maliciosa para imprimir a teologia a partir do medo. Então, acho que esse equilíbrio é o que a gente precisa buscar quando trata de um dos temas que são essenciais em toda a doutrina de Cristo, que é o apocalipsismo, que é o fim dos tempos, que é a volta de Jesus, o que academicamente se chama de parousia. Enfim, essa consideração que eu queria fazer. Ambos adoecem ao crente. Boa, Patrícia. É por aí mesmo. É, Esses extremos, eles adoecem demais. Saulo, tem uma pergunta aqui no chat e uma situação interessante. Eu gostaria que todo mundo que está assistindo, quem quiser, vai fazendo pergunta no chat, participando, comentando, porque isso é muito enriquecedor. E tem uma pessoa que colocou aqui, ó, o que vocês pensam sobre quem bate o martelo sobre um tema tão interpretativo? Seja o pré, o pós, deve estar falando de pré-milenismo, pós-tribulacionismo, enfim. Mas é muito interessante isso aqui, porque assim, ó, a ideia dessa live não é discutir propriamente as teses escatológicas, porque existe uma chave bíblica que serve para tudo na nossa vida. Existem as coisas reveladas e as coisas ocultas. Nós precisamos nos mover baseado nas coisas reveladas. Vou dar um exemplo bem simples. Você tem um problema sério. Deuteronômio 29, né? Exatamente. Você tem um problema sério com um sócio seu ou com um amigo seu, uma situação bem complexa, e você não sabe especificamente como resolver. Mas a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo. Então, embora você não saiba qual é a atitude específica a tomar, você vai se mover pelo princípio do amor, porque o princípio do amor lhe foi revelado. É muito interessante pensar sobre pré, pós e essas coisas, e eu tenho uma opinião pessoal, inclusive, muito parecida com a de Saulo, mas o essencial não é a gente cravar quando Jesus volta, de que forma Jesus vai voltar, mas preparar o coração, ter um estilo de vida no qual você vai ser encontrado pronto, independente se Jesus vai voltar antes, durante, depois da grande tribulação. Se Jesus não vai voltar, tem gente que acha isso. Então, independente de como as coisas acontecerão, o seu coração pode estar preparado e alinhado com aquilo que foi revelado nas Escrituras. E esse é o estilo de vida do fim. É o estilo de vida que Cristo nos deixa. E se nos perguntássemos assim, de um modo bem, bem simples, qual é o estilo de vida do fim? É o estilo de vida que a Bíblia deixou para qualquer tempo. A gente não precisa ser mais crente no fim. E não precisa ser menos crente porque a Jesus vai voltar daqui a um ano. Então, daqui a 6 meses eu mudo de vida. Não. O estilo de vida que Cristo nos revelou, ele serve para o fim e ele serve para qualquer tempo. Essa é a grande chave. E se você conseguir entender isso, você vai estar preparado para qualquer circunstância. Então, assim, Saulo, uma das coisas que eu penso que a gente já pode entrar aqui nesse tema é que uma das características, né, do estilo de vida do fim é o senso de urgência. A gente não escolheu aqui um versículo específico, mas é muito conhecido aquele texto em que Jesus fala que ele vai voltar num tempo que será muito parecido como os tempos dos dias de Noé. Jesus dá descrições específicas daquele tempo. Mateus As 24. pessoas compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento. E comprar e vender não é errado de modo nenhum. Se você, inclusive, quiser comprar no Brasil a granel lá de Renatinha, que está aqui no chat, faça bom uso desse serviço de excelência. Quem quer se casar, quem quer se dar em casamento, Elias está aqui, tá quase casando, tá noivo aí da menina aí, não sei se você está sabendo, Saulo, mas Olha isso. não é problema nenhum você casar, nem você querer casar. Se você quer casar... O seu líder de jovens está sabendo disso, Pois Elias? amigo, Deus te abençoe nessa sua jornada, né? Mas enfim, por que Fique Jesus fala preocupado. assim? Vai ser nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento. Aquilo revela não algo que estava errado, mas revela um excesso de foco nas coisas do presente, acumulando-se com um desprezo
pela eternidade, sabe? Hedonismo. Exatamente, as pessoas estavam embriagadas com a normalidade da vida. Então, não é pecado você se preocupar com a vida, você fazer projetos com a vida, mas muitas vezes isso pode te tirar o senso de eternidade. E aí você percebe que existem duas coisas que acontecem com Noé. Eu gostaria muito que você agarrasse isso no seu coração. Fala isso aqui e passo de volta para a sala, a gente vai batendo papo. Existem duas atitudes com Noé que são muito práticas para o nosso dia hoje. Primeira coisa, Noé ouve a Deus, né? E uma das perguntas que eu mais recebo, certamente Saulo também, é a seguinte: como ouvir a voz de Deus? Eu dei uma aula de discipulado sobre isso, de tantas vezes que eu recebi essa pergunta. Muita gente fala: Thiago, como eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou saber se é Deus, se não é minha mente, se eu não estou inventando história? E a grande maioria das pessoas que me perguntam isso, o que eu percebo é que elas não têm dificuldade de ouvir a Deus. Vou conversando com a pessoa e vou demonstrando quantas e quantas vezes essa pessoa já ouviu Deus falar. E ela mesma vai testemunhando. Mas tem uma segunda característica, tem uma segunda atitude que Noé toma que as pessoas não costumam tomar. Você está rindo de Josias aí, né? É um pilantra, né? Tem uma segunda É um característica pilantra. que Noé toma, que é o seguinte: Noé não só ouve a Deus, Noé ele dá uma resposta assertiva a Deus. O que difere, Boa. gente, o fim quando chegou no tempo de Noé, não houve um desaviso. As pessoas não foram pegas de surpresa por falta de aviso. As pessoas foram pegas de surpresa porque elas não deram uma resposta assertiva à voz de Deus. E isso é algo muito prático No para nós crédito. hoje, né? Se trata de você ouvir a Deus, mas também dar uma resposta assertiva para Deus. Não existe hoje carência acerca da fala de Deus. Não existe hoje carência acerca da voz de Deus. Não existe hoje carência acerca da palavra de Deus. Mas o céu clama por uma resposta assertiva do seu coração. O que você vai fazer com aquilo que Deus está te falando? Sim, isso é bem importante porque tanto ouvir quanto responder, isso gera uma situação que a gente não tem como chamar de outra palavra senão relacionamento. Josias trouxe uma pergunta e, assim, eu gosto muito. Os grandes presentes que eu recebi nos últimos anos foi a amizade desse cara, esse tal de Josias. Josias é um moré, e moré na religião judaica é o diácono do cristianismo. Ele se prepara para ser rabino Obedeçam o diácono. e é um amigo hoje que é um presente de Deus na minha vida. E é lindo como ele tem sempre outras perspectivas. O judaísmo tem uma linha de pensamento diametralmente oposta ao cristianismo em muita coisa e assuntos tão relevantes da nossa fé. E como ele me desafia a pensar. A pergunta que ele lançou aí, assim, peraí, vocês vivem todos os dias como se estivessem na iminência de um fim? E essa pergunta eu responderia há algum tempo de uma forma e eu já respondo de outra completamente diferente. O grande problema, Josias e meus amigos cristãos, é a gente sempre se desafiou com uma pergunta assim, se Jesus voltasse, se você soubesse que Jesus ia voltar daqui a um dia, o que você faria? Muitos pensam em correr para orar e jejuar e tal, para ser pego orando no momento que, tipo assim, para surpreender eles, nossa, esse tá orando, esse vai pro céu, esse vai ser salvo. Aquele ali tá xingando, esse deu um palavrão agora. Aquele ali tá olhando a bunda de uma menina, esse aqui vai pro inferno. Esse é a mentalidade do camarada, do criancinha espiritual. Aí você vai dizer, se Jesus voltasse daqui a um ano, se soubesse, Jesus volta daqui a um ano. Aí o cara, pô, eu vou aproveitar um tempo, fazer tudo que eu não podia fazer agora, e aí quando chegar bem perto eu volto de novo para aquela oração de jejum. E isso é tão antirrelacional, isso é tão louco, que é a mesma pergunta, assim, eu pergunto à mulher casada, se você soubesse que seu marido vai voltar do trabalho só daqui a 2 dias, o que você faz? Você corre pro amante? Você chama o Ricardão enquanto ele não chega? Excelente Se você exemplo. chama, porque você não vive um casamento. Você não vive um casamento, você vive uma fachada, você vive uma brincadeira de enganação mútua. Porque se você ama seu marido, não passa pela sua cabeça
chamar um Ricardão só porque ele só vai chegar daqui a 2 dias. Isso é viver um estilo de vida de como se ele fosse chegar a qualquer momento. Perfeito. Não faz Nossa, diferença. perfeito. Não faz diferença o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer daqui a 2 dias, porque eu vivo esperando. Meu coração vive com saudade daquele meu marido, da minha esposa, que não está aqui agora, mas continua vivo em meu coração, porque nós temos uma relação. E entra muito nisso que o Thiago falou, porque eu ouço e eu respondo, porque a gente se relaciona, a gente conversa, a gente tem impacto, a gente tem um liame que não se dissolve. É, já tem 1 ano e meio que eu venho falando muito sobre o Pequeno Príncipe. Poucas coisas têm falado muito, têm falado tanto comigo quanto o Pequeno Príncipe, que é um livro que é maravilhoso. Todo crente devia ler. E quem não leu não é crente ainda. A ideia é que quando você gasta tempo com alguém, essa é a ideia quando a raposa encontra o Pequeno Príncipe, né? Ela diz assim, o Pequeno Príncipe, "Ei, vem brincar comigo." Ela diz assim, eu não posso. Você não me cativou ainda. Aí ele diz, o que é cativar? Cativar é gastar tempo, é criar laço. Eu digo, pra que isso? Aí ela diz, amigo, pra mim hoje, você é como 1 milhão de outros meninos. E eu, pra você, sou como 1 milhão de outras raposas. Mas a partir do momento em que eu gastar tempo com você, em que você criar laço comigo, e eu criar laço contigo, e eu souber coisas sobre sua vida, e você souber coisas sobre a minha vida, e a gente se entregar um pro outro e se deixar cativar, aí eu vou ser única para você e você será único para mim. E a gente vai ter uma relação tão forte que eu vou, no meio de 1 milhão de raposos, me diferenciar por aquilo que a gente é construído. Maravilha. Acho que a gente se perde no aspecto relacional porque a nossa concepção de salvação está relacionada a se safar. A nossa ideia do que é ser salvo é ser safo, é ser safado. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Essa é a frase que me destrói por dentro. É isso. Cristo se sente responsável por uma igreja que ele cativou. A igreja, um crente verdadeiro, um servo de Deus, um amigo de Cristo, se sente responsável pela obra que ele constrói, porque foi fruto de ser cativado, de cativar. É daí que vem essa história. E não uma ideia de pensar o fim dos tempos como um sorte ao revés, céu ou inferno, condenação ou ser safado. Me safar daquilo ali, tá, do lago de fogo. As pessoas pensam no fim dos tempos exatamente com essa perspectiva. Se Jesus voltar no momento que eu der um palavrão, no momento que eu gritar gol do Bahia, e que eu der uma fechada no trânsito, eu já fui. Ele me mata. Porque o amor dele é ainda mais menor do que a galeria de títulos do Vitória. É um negócio absurdo. É um amor, assim, eu fico pensando, velho, quem tem filho aí? Se seu filho chegar em casa e der aquele palavrão mais feio do mundo, assim, queimar aquele, quebrar a vidraça, como a gente diz aqui na Bahia. Aqui na Bahia vai ter quebrar a vidraça, senão de falar a palavra desgraça. É o palavrão mais feio aqui em Salvador que existe. Alguém parar e falar desgraça. Esse é o pior dos palavrões que existe aqui em Salvador. Lembrando que Aí as pessoas não repetem essa a qualquer palavra. momento um palavrão pode também ser um elogio aqui em Salvador, né? Exatamente. Pô, você é bonita como uma desgraça. Sei lá por que, mas isso também é um elogio. Ou você é feio pra desgraça também, entra aí. Eu também. Pro seu filho, para o pior de todos os palavrões. Tu abre a janela e joga ele, por acaso, tu atira ele do 10º andar, tu esquenta o fogo e coloca ele lá dentro, por acaso? Não. Por que você não vai fazer isso? Porque você vai me responder, porque eu amo meu filho. Mas a gente acha que Deus faz isso. Porque Deus não ama os filhos dele. É uma loucura. Tipo assim, o nosso amor é melhor que o amor de Deus. A gente tem uma capacidade de amar maior do que o amor de Deus. Quando o próprio Jesus diz assim, vocês são pais ruins, vocês são uma podridão. E mesmo sendo pais ruins, sabem dar coisas boas aos seus filhos.
quanto mais o vosso Pai que está no céu também não nos dará o seu Espírito. Será que ele não sabe presentear melhor do que a gente? Será que ele não sabe preservar um filho melhor do que a gente? Esse estilo de vida, pensando na, 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 na imediatidade de um castigo e na necessidade de ter sempre um bom comportamento, é fruto da teologia do medo. E João vai escrever, meu filho derrubou um leite no chão, é meia hora, e está no berço cantando. Se meu filho fizesse isso, ele estaria no berço chorando, porque tem juízo. Pastor Diogo, bem-vindo à live, querido. Pastor, é lindo. Esse estilo de imaginar fim dos tempos como um castigo iminente para o qual eu tenho que estar sempre preservado pelo meu bom comportamento é completamente contrário ao cristianismo, porque prega uma salvação por obras, que depende de eu estar comportado ou não, e transforma toda uma situação que deveria ser relacional em um comportamento para um momento de surpresa. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Cara, virá como ladrão para os que estão em treva. Para quem está em luz, não. A Bíblia é categórica nesse momento. Para vocês que estão na luz, não será. Esse detalhe do texto que muitas pessoas passam, né? Porque não é interessante. Exatamente. Porque não é interessante e porque não foram doutrinados assim. Foram doutrinados para aprender que ou você se comporta, e se comportar é o quê? Fidelidade institucional à igreja, vem para todos os cultos, participa dos mutirões, sabe? É a teologia do cachorrinho, irmão, que precisa de um biscoito, né? É adestrado para ganhar um biscoitinho no final do dia. Perfeito, perfeito. Aí, eu vi a mãe me lembrou uma situação bem interessante. Uma amiga minha, rata de igreja, meu irmão, assim, a vida inteira na igreja, como diz Beata. De manhã, de tarde, de noite, literalmente. 3 cultos por dia, minha estava em todos. Instrumentista, super delicada. E aí um dia lançou uma caixa de perguntas no Instagram. E alguém perguntou a ela qual é o seu maior medo. E ela disse, meu maior medo é Jesus voltar e eu não estar preparada. Eu lascou. Lascou. Porque essa menina está perdendo a juventude dela, filha. Larga a igreja e vai para boate, meu amor. É muito Você forte. está perdendo o seu tempo. É muito forte isso. Porque você está gastando sua juventude num negócio que não está te salvando para nada, que não está te servindo. Você está vivendo uma vida extremamente amarga. Porque você não tem que fazer nisso que você está vivendo. João diz um negócio muito sério, cara. Diz assim, aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, essa menina viveu até hoje um amor falso. Um Jesus falso. Um Deus falso. Uma paternidade falsa. Uma igreja falsa. Isso é porque Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, o verdadeiro Deus lança fora todo medo. Se você está vivendo com esse tipo de medo ainda, se a expectativa pela volta de Jesus é um sorte ou revés, um cara ou coroa, uma roleta russa para saber se você morre ou se você não morre, se você está salvo ou se você está condenado, cara, isso não é cristianismo. O estilo de vida dos últimos tempos, como o Tiago falou, é o estilo de vida de todo dia, daquele que ama o seu esposo. E que não passa e que não chama o Ricardão, não é porque ele vai demorar de voltar e não vai voltar. É porque ele ama. É porque ele tem saudade. É porque o que construíram é real. Porque tem um aspecto relacional que é muito válido ali. Então, a pedra de toque que eu acho que o estilo de vida dos últimos dias tem a nos falar. Talvez, se mude alguma coisa, é porque a saudade aumenta, a expectativa aumenta. Quando você sabe que está chegando, está chegando. Então, o calor do coração aumenta. Como diz aquela canção, eu né? namorei à distância. Canção não, aquele poema, né? Se tu vens... Lembra aí, amigo, que eu não sou tão romântico assim, me ajuda. Se tu vens às 5, me prepara às 4, uma coisa dessa. Adivinha de onde é esse poema? Te dou uma chance para Pequeno acertar. Príncipe. Ora! Não diga que vens a qualquer hora. Se tu vens às 4, desde as 3 o meu coração estará aquecido à sua espera.
essa é a ideia dos rituais de preparação, Inclusive, sabe? inclusive, Eu tenho que me preparar para a volta de Jesus. Não é sair jejuando e orando loucamente para ver se você se redime dos seus pecados, se ele te pega não pecando. Não, é aumentando sua expectativa de saudade de é, alguém que você é, ama e com é. quem você já criou laço. Se o reverendo deixar, a gente vai cantar lá na igreja ao seu Valença, viu? Tu vens, eu já escuto os teus Eu já sinais. escuto teus Ô, sinais. Saulo, você citou um exemplo assim cirúrgico, essa questão da esposa e do Ricardão, né? E eu tenho assim uma experiência antropológica muito boa quando eu estou pregando, e eu faço a seguinte pergunta, e eu quero fazer aqui para vocês também. Eu sempre falo assim, ó, aquela pausa, né, para todo mundo prestar atenção, aquela atenção e tal, e falo assim, ó, se Deus te der 24 horas para você cometer o pecado que você quiser, sem punição nenhuma, Deus está dizendo, sem punição nenhuma, qual pecado você pensa em cometer? E é bizarro você ver o olho das pessoas começarem a brilhar, com a possibilidade de fazer algo que elas sempre tiveram vontade. E aí, no máximo, tem algumas pessoas que pensam assim, poxa, eu não sei o que eu cometeria, mas a pessoa fica procurando ali o que é que eu cometeria. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu tenho que aproveitar esses dois altos que Deus fez, né? E aí pergunto, qual é a resposta certa para isso? E o coração alinhado, de fato, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não cometeria nada em específico, porque a vida em santidade, ela não tem a ver com a proibição, ela tem a ver com desfrutar de uma ligação, de um relacionamento, como você citou. A esposa, ela não vai procurar um Ricardão porque ela tem a garantia de que ninguém está vendo. Não. Ela desfruta de um relacionamento, ela desfruta de um romance, independente de vigilância ou não. Então, eu penso que essa primeira parte da live, a primeira parte já está quase acabando, né? Mas a primeira parte é nós alinharmos o coração para um relacionamento verdadeiro, né? Alinharmos o coração não para um senso de urgência de quando vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Cara, não sei. Mas ainda hoje, agora, você assistindo essa live, ao vivo ou gravada, Deus quer um relacionamento profundo com você. Quando vai o anticristo vai assumir? Não sei. Mas agora, ainda hoje, Deus quer algo profundo com você, sabe? E esse desejo de Deus, ele sempre é presente, sempre é intenso e sempre é urgente. E quando nós dizemos sim para isso, a gente descobre que o estilo de vida do fim é justamente o estilo de vida de todos os dias, né? O de um relacionamento verdadeiro com Deus. E Saulo, Isso. essa, esse testemunho que você citou dessa moça, isso é muito real, né? Poucas pessoas confessam isso, mas tem muita gente na igreja que tem medo da volta de Jesus e de ir para o inferno, não tem a segurança da salvação e acabam não desfrutando da liberdade. Gente, o medo, muitas vezes, é uma prisão que rouba toda a sua energia de vida. Você não consegue desfrutar da vida que está constantemente com medo. Medo, quem já teve medo de rejeição sabe disso. Quem tem medo de perdas financeiras sabe disso. Quem já sentiu medo na vida sabe que essa é uma das maiores Paralisante, né? prisões, paralisantes. Mas Jesus, ele vem e te liberta. É como se você estivesse aqui, ó. Ele te dá calmaria, ele alivia a sua alma, e essa paz é algo tão transcendental. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, a paz que excede todo entendimento. Por quê? A narrativa do Apocalipse faz parecer que o cenário está constantemente piorando. É guerra, é doença, é pai contra filho, é irmão contra irmão, só tragédia, só tragédia, só tragédia. E ao mesmo tempo em que as coisas vão piorando, você vai a Josias aqui, né? Viver relaxado. Foi um Ele é judeu que me ensinou maravilhoso. a viver relaxado como um cristão, Josias. Ao mesmo tempo, você Ora vai bola, pelo amor de desfrutando Deus. da paz que esse Jesus tem para nos dar. É isso. Josias me conhece. Josias a gente conversa todo dia, fala um monte de besteira. Eu acho que a última coisa que ele pode me acusar é de não ser alguém relaxado, é de ser alguém de travas. O verdadeiro cristão ele não tem isso. Aliás, Paulo, quando escreve uma de suas epístolas mais poderosas, no final ele fala assim: ó, gente, alegrem-se sempre. Outra vez eu digo, alegrem-se sempre.
sabe? É uma ordem. A alegria na vida de um cristão é uma ordem. Esse evangelho que te tolhe, obviamente, todo estilo de vida que se propõe a ser minimamente regrado e honesto, ele requer algumas renúncias. Nem sempre o estilo de vida adulto, de maduro, de maturidade, ele requer renúncias. Quem só faz o que quer é criança. Meu filho só quer fazer o que ele quer. Eu só quero o que eu quero, sabe? Meu filho é assim, ele é uma criança. Quando você é adulto, um monte de coisa deixa de fazer sentido para você. Sabe? O decrete, o ordene, isso para quem tem mais de 7 anos de idade, isso não faz mais sentido. Entendeu? Então a gente vai aprendendo a ser feliz com as responsabilidades que a vida adulta traz pra gente. O cristianismo não é diferente, porque o cristianismo, ele não vem te deixar como uma criança idiota, sempre, a live vai ficar gravada assim, viu, minha amada? Como uma criança imbecilizada. A fé não te imbeciliza, a fé te emancipa, Uau. a fé te dá maturidade, a fé te leva à vida adulta, a fé te deixa com a capacidade de parar de ver como um escravo. Então, é para isso que o cristianismo serve. Então, você assume, sim, o peso de suas renúncias, suas responsabilidades. Eu não posso matar quem eu quero. Não é legal você defraudar pessoas porque simplesmente você estava com vontade de pegar quem você... Não, isso não é compatível com o cristianismo. Mas também não é compatível com o cristianismo uma vida onde você não viva com prazer, onde você não encontre satisfação. E o grande benefício de um cristão, de uma vida cristã mesmo plena, é completude. É você ser completo. Eu acho que a melhor leitura do Salmo 23 é essa. Não é o Senhor é meu pastor e as coisas não vão me faltar. É o Senhor é meu pastor e eu não vou precisar mais de coisas porque já sou completo tendo o pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. De nada eu sinto falta. Esse é um estilo de vida, uma constatação, uma natureza do verdadeiro cristianismo. Como o Dani falou agora, o Evangelho do Medo é o oposto da experiência da graça de Deus. Verdade. Josias citou bem a ideia do jardim fechado. Tu, minha amiga, minha irmã, a ideia do cântico dos cânticos, dos cantares, de um cerco com flores, uma cerca com flores, que não é arame farpado, se sair, você morre. Não, é a ideia de cercar de amor, sabe? É você não ter motivos para querer sair. É você ser motivado a querer ficar porque é bom ficar, porque é delicioso ficar, porque estar se relacionando com ele é melhor do que outras coisas. Não é simplesmente assim, eu não vou ter outras coisas, eu vou obedecer, não vou fazer o que eu quero, porque senão ele me mata. Isso não é cristão. O cristianismo é algo que nos transforma, molda nossas prioridades a ponto de desejarmos ele e de fervermos de amor por ele. Batismo. Isso Ferver nos de dá amor. prazer, isso nos satisfaz, isso nos completa. Essa completude alcançamos através da graça verdadeira de Cristo revelada. É por isso que a teologia do medo se opõe à graça. É por isso que o estilo de vida dos últimos dias, dessa consciência dos últimos dias, é um estilo de prazer. Ó, gente, quem está aí, Rafa Nélio, Pastor Rafa, pastor querido, amado, salve especial. isso é uma bênção. Meu amigo, uma pessoa que eu amo demais. Amém. E é essa a ideia. Essa atração por graça, saber que o aprisco desse pastor não tem cerca. As ovelhas são presas pela qualidade da grama, pelo prazer que há em ser pastoreada, pela completude que há na presença do pastor, a ponto de, se você vai num vale de sombra de morte, você não diz, eu estarei na expectativa de uma vitória. Você não diz isso, você diz, eu não tenho medo porque o pastor está aqui. Não pelo que o pastor vai dar, é porque o pastor está presente e ponto. Isso tira meu medo de morte. Isso tira meu medo, isso tira minha angústia, isso tira o medo do juízo. Eu não preciso temer, porque o pastor está do lado. Essa consciência que até uma ovelha pode ter, a gente não consegue. O crente não consegue. Porque a razão principal dele estar na igreja, a razão principal dele estudar Apocalipse,
A razão principal dele querer saber se é pré-tribulação, se é pós-tribulação, é porque ele tem medo do inferno. Meu irmão, inferno já é essa vida que você está levando. Inferno já é Nossa, isso. Inferno já é essa exatamente. igreja Perfeito, sim. que está roubando tua vida para um modo de vida, um estilo de comportamento que não se coaduna com a natureza que você ainda E tem. essa, e essa, Porque você é um porco vivendo como ovelha. essa, esse estilo carregado, né, Saulo, que você citou, ele não é sustentável a longo prazo. Ele, uma hora, todo mundo, todo peso sem o suporte de Cristo, ele é insustentável. Todo peso sem o suporte de Cristo, ele é insustentável. E o suporte de Olha, Cristo, ele faz com que tudo se torne suportável. Eu tenho visto muitas pessoas que cresceram comigo, assim, viveram uma caminhada desde pequeno, vivendo, ouvindo as mesmas pregações que eu, as mesmas músicas que eu, indo para os mesmos cultos que eu. E você vê que no longo prazo, aquilo se torna um fardo cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado. E o resultado nunca é bom, gente. Nunca é bom. A grande chave, de fato, é você ter uma experiência com Deus. O William colocou aqui, ó, nem sei porque o William colocou o UFC aqui, é porque Deus quer que eu fale mesmo, que eu já ia falar aqui, viu? Eu ia falar algo eu ia falar algo do UFC aqui. Né? Terra, mistério. negas. Eu queria citar o seguinte, Derruba. se o Anderson Silva, eu começar a treinar com o Anderson Silva, né? Citou o nome, ah, meu Deus. Nossa, Se ele citar o meu nome na live dele, eu vou atrás de você, viu? e, e aí se eu quiser treinar com o Anderson Silva, e Anderson Silva falou, ó, vou treinar você, e ele passar 2 anos me levando para a sala de aula, colocando no quadro assim, olha, o golpe tem que ser dessa forma, e só me ensinando teoria, 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 2 anos treinando com Anderson Silva todos os dias, só na sala de aula, só teoria. E depois de 2 anos, eu vou entrar no octógono do UFC a primeira vez. O que é que vai acontecer comigo? Uma tragédia. Por quê? Eu vou estar cheio de teoria, mas vai me faltar experiência. Por que que eu falo isso? Porque essa live, o objetivo dela não é te dar uma teoria, embora a teoria faça parte, mas é te trazer um convite para a prática, para você desfrutar da liberdade que existe em Cristo. Para você experimentar, de fato, que quando você entra no octógono com Cristo, pode estar quem for do outro lado, meu querido, você é mais que vencedor. A vida com Cristo, para quem está de fora, parece que é só uma perda, mas quem está de dentro sabe que é um investimento. É algo que você colhe muito mais do que aquilo que você entrega. E eu oro e desejo de coração que você entenda profundamente o convite que Cristo está te fazendo para esses dias que estão sendo tomados de medo. Os índices de medo no mundo todo estão batendo recordes da história humana, né? E diversas outras doenças emocionais e mentais, que se a gente citar aqui é capaz do Instagram derrubar a live, mas vocês estão vendo que os índices de saúde emocional estão batendo recordes negativos como nunca na história, porque as pessoas não têm segurança do futuro. Eu recebo direto a seguinte pergunta: por que que eu não consigo deixar de ter medo do futuro? E, gente, a única pessoa que pode te dar segurança do futuro é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está lá. Eu não posso te dar segurança do seu futuro porque eu não estou no seu futuro. Saulo não pode te dar segurança do seu futuro porque Saulo não está no seu futuro. Jesus é o único que pode te dar segurança do futuro, porque ele está no seu futuro. Jesus é o único que pode ressignificar o seu passado, porque ele visita seu passado. Jesus é o único que pode transformar o seu presente, porque ele está no seu presente, ele está exatamente aí agora, disponível para você. Eu desejo de coração que você tenha uma experiência libertadora e profunda com aquele que de fato é o nosso estilo de vida, Jesus Cristo de Nazaré. Show de bola, Tim. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço muito. Acompanho todo mundo. Tim, obrigado. Conversar com você é sempre enriquecedor demais. Esse tema realmente é um tema que
você me sugeriu, mas estava entalado também. É, acho que a gente precisa tratar disso com Precisamos falar seriedade, disso. tratar disso da forma correta, explicar que eu não tenho outro interesse a não ser falar sobre o que eu entendo à luz da Bíblia. Então, é, seriedade nesse tema é algo que falta muito. Honestidade falta demais. Então, que o Senhor nos abençoe. Que abençoe todo mundo que estava aqui. Obrigado pela companhia. Ti, valeu mesmo. Só fazendo para não acabar. A gente tem uma reunião no grupo de louvor agora. Precisa ir, a verdade é essa. Estou aqui para denunciar também. Ele está correndo. Ô, gente, um salve Então a gente especial. vai Salve encerrar. especial, quero agradecer, Saulo, pelo convite. E vamos marcar um outro tempo para a gente comentar, falar um pouco mais sobre isso. A gente, para ser sincero, também já que ele largou o doce, né? Que eu tenho que ir por conta da reunião, a gente vai ter como Ministério de Louvor. Saulo nos convidou para lá e falou: e aí o tema, qual vai ser? Eu demorei de falar o tema e, na verdade, confessei para ele. Falei: amigo, eu estou querendo procurar um título aqui. Eu não tenho um título chamativo, mas o que está fervendo no meu coração é isso. E, embora o título dessa live não seja tão chamativa, a chama do Senhor no coração arde por ajustar o coração, por alinhar o coração da sua noiva. Desejo de coração que o Senhor Deus continue falando contigo, mesmo após o final dessa live. Saulo, obrigado pelo convite, meu irmão. Tamo juntão. Coisa boa. Eu que agradeço por você estar sempre aqui, pela sua amizade. Obrigado a todo mundo. Vocês são maravilhosos. As participações foram enriquecedoras demais, as perguntas, as colocações. Isso é uma troca que a gente não tem nem como pagar. É um valor inestimável. Obrigado por não desistirem da gente. E segunda que vem, com certeza, tem mais live em nome de Jesus. Um beijo. Valeu, Até mais. gente. Tchau, Vocês são tchau. top. Shalom. E o resto é sutiã. Tchau, tchau.